Vamos então para a última aula, a aula sobre sepse. Sepse, na verdade, dá um curso inteiro, porque é um assunto extremamente amplo, em diversos sentidos. A fisiopatologia é super complexa, então é um assunto muito estudado atualmente, tanto por infectologistas quanto por intensivistas. Para a nossa aula, então, como é um assunto muito extenso, eu decidi ser mais prática, porque é mais útil para vocês para a prática clínica e que provavelmente é o que é mais cobrado em prova, que é os critérios e as condutas, né, os protocolos de conduta do Surviving Sepsis, que é um programa de ação que é feito internacionalmente para procurar padronizar as condutas em relação ao reconhecimento de sepse e ao tratamento da maneira mais precoce possível para diminuir a mortalidade. Então, isso já acontece já há vários anos, é anualmente revisto, né? E eu trouxe aqui, então, as partes mais fundamentais desse programa Surviving Sepsis, no sentido de reconhecer precocemente e conduzir adequadamente a sepse para reduzir mortalidade, que é o que vocês precisam saber de uma maneira geral e que todo médico deve estar apto a fazer na linha de frente quando atende um paciente que tem sinais de sepse. Então, para começar, a gente tem que lembrar dos conceitos. O que é infecção, o que é síndrome da resposta inflamatória sistêmica, o que é sepse, o que é sepse grave, o que é disfunção de múltiplos órgãos e sistemas. Então, começando então pela infecção. Infecção é um fenômeno microbiano caracterizado por uma resposta inflamatória reacional à presença de micro-organismos ou à invasão de tecidos normalmente estéreis àqueles organismos. Então, infecção já começa por aí. Infecção é diferente de colonização ou de contaminação. Para fazer diagnóstico de infecção, você tem que ter não só a presença do micro-organismo naquele sítio onde ele não deveria estar, que é um sítio que é ou completamente estéril, ou que geralmente ele tem uma flora comum, uma flora normal, mas não aquele micro-organismo envolvido não pertence àquela flora. Ou não basta apenas que haja esse critério, mas precisa haver uma invasão dos tecidos e uma resposta inflamatória à presença daquele micro-organismo. Então, é muito importante isso. Então, um sítio infeccioso precisa ter evidência de que está tendo atividade inflamatória como resposta à invasão daquele micro-organismo. Então, isso é infecção. Agora, a infecção ela pode resultar em SIRS, que é Síndrome da Resposta Inflamatória Sistêmica. Por quê? A partir do momento que ocorre a infecção num determinado sítio, a gente tem a resposta inflamatória localizada naquele sítio. Então, se o paciente tem pneumonia, ele vai ter uma resposta inflamatória neutrofílica nos alvéolos pulmonares, que vai resultar numa condensação alveolar. Se o paciente tem uma infecção urinária, ele vai ter uma leucocitura que reflete o processo inflamatório das vias urinárias. Então, o processo inflamatório inicia-se localmente no local da invasão do micro-organismo. No entanto, dependendo do grau de infecção, do nível de inflamação e não só da extensão do processo infeccioso, mas da patogenicidade desse agente, a gente pode ter uma resposta sistêmica àquele processo infeccioso. Então, o que caracteriza essa resposta sistêmica? O que vai além do infiltrado inflamatório no local da infecção, mas mostrando que o organismo e o sistema imune está respondendo como um todo. E isso é mediado por citocinas inflamatórias, pelas próprias células inflamatórias que estão produzindo essas citocinas para orquestrar a resposta imunológica. É uma resposta clínica à agressão, que não é específica, então não necessariamente ela é desencadeada pelo processo infeccioso, trauma, afogamento, pancreatite. Outras situações podem causar resposta também inflamatória sistêmica, mas é uma resposta clínica à agressão, incluindo dois dos seguintes. Temperatura maior que 38 ou menor que 36, então uma resposta inflamatória sistêmica pode cursar com febre ou com hipotermia. Frequência cardíaca maior que 90, frequência respiratória maior que 20, leucócitos maior que 12.000 ou menor que 4.000 ou com mais que 10% de bastões. Então, a repercussão de leucograma ela pode ser com leucocitose, com leucopenia ou simplesmente desvio à esquerda. Então, todos esses sinais, eles são parte de uma resposta sistêmica a um processo infeccioso localizado, que pode ser a uma agressão localizada, né? Que pode ser um processo infeccioso ou outro tipo de agressão.
Então, síndrome de resposta inflamatória sistêmica com este nome pode ocorrer por qualquer agressão. Entretanto, se você caracteriza que a CIS está ocorrendo por origem infecciosa, você configura que está ocorrendo a sepse. Então, a sepse é uma síndrome de resposta inflamatória sistêmica causada por um processo infeccioso confirmado ou presumido. Então, você considera que o paciente está séptico quando ele tem um processo infeccioso confirmado ou presumido, então tem lá uma infecção urinária, ou uma pneumonia, uma infecção de pele, qualquer processo infeccioso, inclusive infecções virais, com pelo menos 2 desses sinais, ou febre, ou taquicardia, ou taquipneia, ou leucocitose. Então, processo inflamatório, processo infeccioso, acompanhado por pelo menos 2 sinais sistêmicos, a gente considera que há uma sepse. Então, você pode estar gripado e estar em sepse? Pode. Você tem um processo infeccioso em vias aéreas superiores e está com febre e está com um taquicárdico. Essa taquicardia tem que ser fora da febre ou está taquipneico. Então, isso pode ser um quadro séptico de origem viral. Então, pode acontecer. É mais frequente que seja bacteriano? É mais frequente que seja bacteriano, mas quer, por exemplo, sepse mais grave do que uma dengue, por exemplo, uma dengue com critério de gravidade, você pode ter a dengue. É um processo infeccioso, você pode ter taquicardia, pode ter taquipneia, pode ter leucopenia, por exemplo, e preencher dessa forma um quadro de sepse com origem num processo infeccioso sistêmico causado por um vírus, que é o vírus da dengue. Então, não pensem que sepse é só bacteriana e que sepse só ocorre quando ocorre bacteremia, quando tem bactéria na corrente sanguínea. Então, é importante lembrar que a sepse é qualquer processo infeccioso que cause uma resposta inflamatória sistêmica revelada por pelo menos 2 desses 4 sinais. Então, esse é o conceito de sepse. Quando que a gente considera algumas considerações importantes? CIS causada por infecção é sepse. Então, se a gente quiser ser bem simplório no conceito, não necessariamente é bacteriana. Pode ocorrer bacteremia ou fungemia, que é a presença de bactéria ou de fungo, ou viremia, né, na corrente sanguínea. No caso das bactérias e dos fungos, a gente consegue isolar em hemocultura. E não obrigatoriamente cursam com sepse. Então, você pode ter uma bacteremia transitória, por exemplo, por pneumococo, por causa de uma pneumonia, mas não necessariamente aquela pneumonia resultar em sepse. Então, bacteremia não é sinônimo de sepse, assim como nem toda sepse tem que cursar necessariamente com bacteremia. Então, nem toda sepse vai ter o seu agente etiológico isolado no sangue. E não usar o termo septicemia, isso não existe. Isso já foi usado como sintoma de bacteremia ou de agente infeccioso no sangue, acabou virando truncadamente sinônimo de sepse e não existe. Tá? É um termo que caiu por terra, não é usado mais. Então, uma coisa é bacteremia, que é a presença de bactéria no sangue, ou fungemia, presença de fungo no sangue. Outra coisa é sepse, que é uma síndrome de resposta inflamatória sistêmica provocada por um processo infeccioso. A sepse, se não tratada, ela pode evoluir para uma sepse grave. Então, a sepse grave é a sepse, então, um processo infeccioso causando uma síndrome de resposta inflamatória sistêmica, com um sinal de que haja já alguma disfunção orgânica por causa daquela síndrome da resposta inflamatória sistêmica. Então, o que vai acontecer? A síndrome de resposta inflamatória sistêmica vai provocar alterações de uma maneira sistêmica, principalmente na parte vascular do indivíduo, cursando com vasodilatação, de uma maneira também sistêmica, e com lesão endotelial difusa. E isso vai gerar nos diversos órgãos disfunções que, quando elas se revelam clinicamente, clínica e laboratorialmente, elas caracterizam que a sepse já está grave, ou seja, o grau de repercussão hemodinâmica e o grau de lesão endotelial difusa já levou a uma disfunção de órgão. Então, qual disfunção de órgão que pode ser? E aí é pelo menos uma disfunção, não precisam ser 2. Cardiovascular, a mais importante, inicialmente vista, é a hipotensão. A taquicardia, a gente já entrou lá atrás, qualquer sepse pode ter taquicardia, não precisa ser sepse grave. A hipotensão já configura sepse grave. Na renal, é a oligúria, tanto por causa da hipoperfusão renal provocada pela alteração da distribuição do volume, às vezes ainda não ocorreu hipotensão,
mas já está havendo o que a gente chama de alteração distributiva do volume, né? O volume, a pessoa tende a ficar vasodilatada de uma maneira sistêmica, mas com uma vasoconstrição nas extremidades. Então, alguns órgãos são mais irrigados, outros são poupados, então há uma distribuição alterada da volemia. E aí o rim tende a ser hipoperfundido e isso vai provocar oligúria. E também já pode haver lesão endotelial renal, também provocando alteração renal. Respiratório, que vai ocorrer uma queda da relação PO2-FO2, seja porque o foco é pneumônico, mas também a queda a perfusão do rim, a perfusão do pulmão está alterada, de maneira que também pode causar uma diminuição da oxigenação sanguínea relacionada à alteração de distribuição da sepse, sem que tenha necessariamente foco pulmonar. Hepática, o que é por colestase. O rim ele sofre o que a gente chama de, entre aspas, as pessoas chamam de hepatite transinfecciosa, que na verdade é uma colestase, uma alteração da função do fígado, por conta também do quadro de resposta inflamatória sistêmica. Hematológica, a principal é a plaquetopenia, que é a primeiro componente, elemento figurado do sangue que responde à lesão endotelial difusa, porque esse endotélio lesado ele fica ativado e tende a ter fatores de adesão para as plaquetas, então as plaquetas são aderidas na vasculatura e acabam sendo sequestradas do sangue, de maneira que cursa com plaquetopenia, e mais tardiamente nesse processo pode ocorrer coagulação intravascular disseminada, que também consome plaqueta. Para o sistema nervoso central, basicamente, a gente tem alteração do nível de consciência, tanto por hipoperfusão quanto por hipoxemia, então também é um sinal de disfunção orgânica, e acidose metabólica, com aumento do lactato e consumo de bicarbonato, porque o próprio processo infeccioso e também as hipoperfusões periféricas que ocorrem pela alteração de distribuição da volemia aumentam o metabolismo anaeróbio, aumentam a produção de lactato, isso vai consumir bicarbonato e tende a ter uma acidose metabólica com acidemia, inclusive. Então, qualquer um desses sinais de disfunção orgânica, na presença de um quadro séptico, é considerado sinal de sepse grave. Então, a sepse grave você vai começar a ter que tratar como tal, né? Para conseguir reverter esse processo e diminuir a mortalidade. O ideal é que você comece a tratar aqui. E o paciente com sepse grave, mais ainda, tem essa necessidade. Quando que você vai considerar que tem choque séptico? Você começa a expandir, né, dar volume, dar cristalóide para esse paciente com sinal de disfunção orgânica e você não consegue reverter a hipotensão ou reverter a disfunção que você identificou, mas geralmente o paciente com outra disfunção, às vezes, geralmente já tem hipotensão também, você não consegue reverter a disfunção e a hipotensão somente com a expansão volêmica. Você precisa de droga vasoativa. Então, aí você considera como choque séptico, que é uma forma ainda mais grave da sepse grave. E aí, por fim, a sepse grave pode evoluir para a disfunção de múltiplos órgãos. Mas antes disso, vamos reconhecer a disfunção orgânica. Como eu falei, aqui eu expliquei no slide anterior o que são essas disfunções orgânicas. Aqui eu vou colocar alguns parâmetros objetivos de reconhecimento lá na prática de disfunção orgânica. O que você considera diminuição da relação PO2-FO2? Relação PO2-FO2 menor que 300. Algumas referências colocam que se o foco da sepse for pulmonar, você considera mais baixo, considera a relação abaixo de 200 ou 250. Mas aqui, de um modo geral, no Surviving Sepsis é abaixo de 300, independente do foco que deu origem à sepse. O que é a relação PO2-FO2? Você colhe a gasometria do paciente, pega a PO2 e divide pela FO2 que ele está recebendo. Se ele está em área ambiente, essa FO2 é de 21%. Se ele está recebendo catéter ou máscara, catéter você não consegue determinar FO2. Se for máscara com reservatório, você consegue determinar FO2. Ou se ele já tiver em ventilação mecânica, você determina. Mas o ideal é que você consiga, já na chegada, se o paciente tem taquipneia e tudo, você já colher uma gaso. Essa gaso é importante não só para determinar a PO2, mas principalmente para detectar lactato. Então, se o paciente tem um processo infeccioso com resposta sistêmica, ele merece uma gaso, e essa gaso arterial vai te
te mostrar PO2 em ar ambiente, divide por 21%, então por 0,21, você consegue determinar qual é a pressão, a relação PO2-FiO2. Se ela estiver abaixo de 300, isso é como considerado uma disfunção orgânica. Hepática, então, como eu falei, é uma manifestação colestática, então é bilirrubina total acima de 2. Metabólica, então, é uma acidose metabólica, você vai considerar nessa mesma gaso que você colheu. Então, paciente que tem quadro séptico, tem lá os sinais de sepse, merece uma gaso imediatamente. Metabólica, pH menor que 7,30, ou excesso de base menor que menos 5 miliequivalentes, ou lactato arterial 1,5 vezes maior que o normal, de acordo com o que está sendo usado como corte no laboratório que fez o seu exame. Então, qualquer um desses critérios você considera uma disfunção metabólica, também entra como um sinal de disfunção orgânica para sepse grave. Cardiovascular, PA sistólica menor que 90 ou PA média menor que 70, após expansão volêmica adequada. Então, o paciente chegou, você viu que ele está séptico, já deu volume, colheu, ele continua hipotenso, sepse grave. Se ele não tiver desidratado mais, né? Renal, diurese menor que 0,5 miligrama por quilo por hora. Então, imediatamente, o paciente está em sepse, você tem que começar a monitorar a diurese. E se ele tiver, ao final de 1 hora, menos de 0,5 ml por quilo, você já considera que ele esteja ao final de 2 horas, pelo menos 2 horas. Ou se ele já chega com creatinina maior que 2, principalmente se é um paciente que não tem insuficiência renal de base ou não é um paciente idoso. E hematológica, quando ele tem plaquetas menor que 100 mil ou queda maior que 50% nas últimas 72 horas. Ou um RNI maior que 1,5. Então, o tempo de protrombina também é alargado. Então, esses são critérios objetivos. E sistema nervoso central, qualquer alteração do estado mental ou presença de encefalopatia. Então, esses são os dados objetivos para você reconhecer uma disfunção orgânica. Presença de qualquer um deles na vigência de sepse determina que trata-se de uma sepse grave. E aí, se você não trata adequadamente a sepse grave, ou mesmo a despeito do tratamento adequado, você pode evoluir de sepse grave para disfunção de múltiplos órgãos, que é a presença de função orgânica alterada, pacientes agudamente enfermos, nos quais a homeostase não pode ser mantida sem intervenção. Então, para a sepse grave, você precisa de apenas uma disfunção orgânica. Se aquilo evolui desfavoravelmente, você vai ter múltiplas disfunções orgânicas, e isso, então, é um paciente que não consegue mais manter sua homeostase sem intervenção. E aí pode ter respiratório, cardiovascular, renal, sistema nervoso central, coagulação, hepático, endócrino, pode ter, então, a hiperglicemia constante, que não entrou ali atrás como critério de sepse grave, mas aqui pode acontecer, a coagulação vascular e disseminada, o fígado extremamente em disfunção até com insuficiência hepática, choque séptico e pulmão de SARA, de síndrome de angústia respiratória do adulto. Então, uma série de disfunções ocorrendo concomitantemente. A fisiopatologia da sepse. Aqui, a gente pode ter sepse por qualquer micro-organismo, mas eu vou falar principalmente da bacteriana, que é a mais frequente. Então, o que acontece? A gente tem, à medida que, imediatamente após a invasão do nosso organismo, após a invasão por um agente bacteriano patogênico, a primeira resposta imune que vai ser recrutada é a resposta inata, porque não há uma memória para aquela bactéria, então a resposta inata vai ser recrutada por padrões de patógenos que se repetem, padrões moleculares de patógenos que funcionam como desencadeantes para a resposta daquelas células que são envolvidas na resposta inata. Então, no gram-positivo, o principal padrão, a principal proteína que consegue recrutar essas células da imunidade inata, que são reconhecidas por essas células para iniciar uma resposta imunológica, é o ácido teicoico, que são moléculas que estão dentro aqui da parede do gram-positivo, né? E que funciona como fatores de reconhecimento por essas células. E os próprios peptidoglicanos que estão aqui na parede da célula, que no gram-positivo ele tem uma camada muito mais espessa e que, como não tem membrana externa, ele está bem exposto ao meio externo. Então, esses padrões, essas proteínas funcionam como fatores de reconhecimento pelas células do sistema imuninato. E no gram-negativo,
A parede não está exposta, ela está internamente à membrana externa, mas na membrana externa existem aqueles lipopolissacarídeos de superfície, que são fatores que determinam a patogenicidade e a capacidade de invasão dessas bactérias gram-negativas, e são justamente elas que vão ser reconhecidas pelas células do sistema, da imunidade inata. Então, os primeiros que são recrutados no momento em que há o contato, a presença de uma bactéria invadindo, né, o organismo, são as células inatas. Então, o neutrófilo, que é recrutado inespecificamente por qualquer processo inflamatório bacteriano, que libera uma série de produtos inflamatórios ali naquele meio, justamente para tentar erradicar aquela infecção, matar as bactérias que estão ali causando. As células dendríticas, que também são importantes células apresentadoras de antígeno, que estão presentes em diversos sítios do nosso organismo, também fazem parte da resposta inata, e os macrófagos igualmente, que também são células fagocitárias, que fagocitam essas bactérias e vão apresentar esses antígenos. O linfócito, que faz a transição da resposta inata para a resposta adaptativa, é o linfócito TCD4. À medida que essas células apresentadoras de antígenos, elas fagocitam as bactérias, elas vão expressar os seus antígenos na superfície e vão apresentar para os linfócitos TCD4 via MHC de classe 2. Todo esse processo é coordenado pela produção de citocinas. Então, esses macrófagos ativados, essas células dendríticas, vão produzir citocinas para atrair as populações de linfócitos TCD4, para que esses linfócitos sejam responsáveis pela transição da imunidade inata para a adaptativa, e esses linfócitos TCD4 vão produzir uma série de citocinas para ativar de uma maneira parácrina as populações adjacentes, para ativar também esses macrófagos e células dendríticas para conseguir inativar essas bactérias e para se tornarem células capazes de prosseguir a resposta imunológica. Então, toda essa liberação de citocinas e ainda os materiais de células necróticas e apoptóticas que vão se acumulando nessa região de processo inflamatório, tudo isso é lesivo para o tecido e é lesivo, então vai dar os sinais locais. Essas citocinas vão circular de uma maneira sistêmica pela corrente sanguínea, então vão desencadear as respostas sistêmicas que vão caracterizar a síndrome de resposta inflamatória sistêmica e vão, inclusive, participar do mecanismo de lesão endotelial, que é fundamental para desencadear a sepse. Então, aqui a gente já está no interior de um vaso sanguíneo. E aí a gente tem aqui a bactéria, que pode estar no tecido, mas pode estar invadindo a corrente sanguínea. Nós temos aqui uma célula apresentadora inicial, né, que é uma célula que começa o processo, que vai lá fagocitar, é uma célula mononuclear, pode ser um neutrófilo, mas as apresentadoras de antígeno são as mononucleares, as dendríticas e os macrófagos, que vão fagocitar essas bactérias. E como que elas vão reconhecer as bactérias para poder fagocitar? Principalmente pelos receptores de imunidade inata que elas expressam na superfície. Então, para gram-negativo, para reconhecer os lipopolissacarídicos, são principalmente os receptores Toll-like do tipo 4. E para os gram-positivos, para ácido teicoico e peptídeo glicano, são principalmente os receptores Toll-like do tipo 2. Então, com esses receptores, elas reconhecem as bactérias, fagocitam essas bactérias e começam a produzir citocinas pró-inflamatórias para atrair as células inflamatórias para aquela região, para conseguir debelar essa infecção. Então, as principais citocinas inflamatórias produzidas nesse momento são o TNF-alfa, a interleucina 1, 1-beta e a interleucina 10. Essa produção de citocinas pró-inflamatórias vão desencadear a resposta inflamatória sistêmica, mas também vão atuar sobre o endotélio, porque esse endotélio precisa estar ativado também para proteger o organismo da infecção. À medida que esse endotélio está ativado, e a produção é principalmente porque essas células que dá a imunidade inata, elas têm, a partir desses padrões de apresentação, esses receptores Toll-like, elas aumentam a atividade da enzima sintase de óxido nítrico. Então, elas passam a produzir mais óxido nítrico, que sobre o endotélio tem um efeito de ativação e de vasodilatação.
A função inicial disso é que chegue mais sangue e, portanto, mais célula inflamatória naquele local que está sendo agredido. Mas se isso ocorre de uma maneira sistêmica, é justamente daí que vai vir a alteração distributiva de volemia por causa dessa vasodilatação que ocorre de maneira diferente nos diversos territórios da circulação. E tudo isso para ativação de macrófago, que também vai participar desse momento inicial de debelar a infecção, e o macrófago passa a produzir prostaglandinas, leucotrienos, proteases, oxidantes, tudo isso no sentido de tentar debelar a infecção, mas que é uma coisa que vai resultar na resposta inflamatória sistêmica e também vai resultar na lesão endotelial. E aí, quando a gente fala de endotélio, o endotélio que está recebendo essa ação por todas essas proteínas pró-inflamatórias, prostaglandinas, tromboxanes, leucotrienos, e a ação do óxido nítrico produzido por essas células, ele passa a estimular a vasodilatação e passa também a ser um endotélio ativado. Ele passa a expressar moléculas de adesão na sua superfície que são pró-coagulantes. Ele interpreta da seguinte maneira: se está sendo agredido, pode ser que tenha sangramento. Então, nós vamos manter tudo num estado pró-coagulante para que haja contenção dessa hemorragia. Então, ele passa a expressar trombomodulina, trombina A, proteína S, proteína C, que são receptores de superfície relacionados ao estado de pró-coagulação. Se aquela agressão persiste, o que vai acontecer é que vai ser desencadeada toda a cascata da coagulação e vai haver formação de microtrombos com agregação de plaquetas e fibrinas sobre esse endotélio. Então, aqui começa o mecanismo de formação da plaquetopenia e a ação de óxido nítrico relacionado com a produção dessas células inflamatórias vai também determinar a vasodilatação, que não só vai facilitar essa ativação endotelial, mas também vai ter as repercussões hemodinâmicas relacionadas à sepse. Então, de fisiopatologia é basicamente isso que vocês têm que lembrar. O que começa é na imunidade inata, células dendríticas e células macrofágicas por receptores Toll-like do tipo 2 e do tipo 4. Com isso, vai haver liberação de enzimas pró-inflamatórias, principalmente TNF-alfa e interleucina 1, recrutamento de células inflamatórias para aquela região e resposta inflamatória sistêmica. E isso também vai culminar em vasodilatação e lesão endotelial difusa, que, em última análise, vai ser responsável pelo consumo de plaquetas, pela coagulação, pelo efeito pró-coagulação e pelas repercussões hemodinâmicas do quadro séptico. No tratamento, o que é mais importante? Reconhecimento precoce. Quanto mais você deixa o paciente permanecer naquele estado séptico de sepse grave, maior risco de dano celular irreversível ele vai fazer, maior risco de disfunção de órgão. Então, quanto mais precoce você reconhece e inicia o tratamento, melhor. Então, o que é, nessa coisa do Surviving Sepsis, o que é recomendado? Que a gente chama de pacotes da sepse. Nas primeiras 3 horas do que o paciente séptico que chega no pronto-socorro, imediatamente ele tem que ser reconhecido como séptico. Então, reconhecimento precoce. Uma vez que você reconheceu que ele tem sepse dentro daqueles 2 sinais relacionados ao foco infeccioso, sinais de resposta inflamatória sistêmica, ele precisa ter uma coleta de lactato, uma coleta de hemocultura e o início do antibiótico ainda na primeira hora da sua chegada ao serviço de atendimento. E já iniciar a expansão volêmica vigorosa. Isso tudo tem que ocorrer em, no máximo, 3 horas depois da chegada dele ao serviço. Mas o antibiótico tem que ser iniciado na primeira hora. Quanto mais precoce, melhor. E aí, nas primeiras 6 horas, se a expansão volêmica não resolver e ele precisar de drogas vasoativas, isso já tem que ser iniciado antes que complete 6 horas que ele chegou ao serviço. A droga vasoativa só vai ser iniciada depois que você chega ao seu objetivo de pressão venosa central e mesmo assim o paciente continua hipotenso. A saturação venosa central, idem, você tem que ajustar a pressão venosa central, ajustar a pressão e a partir daí monitorar a saturação venosa central. Então, o paciente que não respondeu, dentro das primeiras 6 horas, ele já tem que ter um acesso central, tanto para você infundir volume, quanto para infundir droga vasoativa, mas também para monitorar a saturação venosa central.
E aí, o que é importante? Você vai fazer até quando? Você sabe quando você tem que iniciar. Tem que iniciar a expansão volêmica em no máximo 3 horas, o antibiótico na primeira hora e droga vasoativa em no máximo 6 horas se ele não responder à expansão volêmica. E aí, quais são os seus parâmetros de que ele está respondendo ou não? Que é o que a gente chama no Surviving Sepsis de tratamento direcionado por metas. A primeira coisa que você tem que colocar, você tem que expandir a volemia até você conseguir uma PVC entre 8 e 12. Então, o ideal é que esse paciente, para você fazer a coisa certa, é que o paciente está em sepse grave, então ele tem um sinal de disfunção, imediatamente você deve providenciar um acesso central. PVC entre 8 e 12. Significa que você já deu o volume suficiente para ele. Ainda assim, ele está hipotenso, você tem que fazer a PAM chegar a 65. Então, você tem que usar a droga vasoativa para isso. Se a PAM já está entre 65, você tem que manter a saturação venosa de O2 acima de 70%. Então, isso tudo você tem que ir para você ter certeza de que ele está bem perfundido e com um débito cardíaco adequado. Então, a saturação venosa de O2 central vai te mostrar isso. E também que ele receba volume e tenha uma perfusão suficiente para que ele consiga começar a cair o lactato. De uma maneira esquemática, então, para facilitar, o paciente chega com um sinal de disfunção orgânica e tem uma PA sistólica menor que 90 ou um lactato maior que 36, miligramas por decilitro ou 4 milimol por litro, você começa a tratar esse paciente. Vai dar O2, vai dar ventilação mecânica se necessário, vai sedar se necessário, catéter venoso central é importantíssimo e, de preferência, uma PA invasiva, se não, pelo menos a monitorização contínua da PA. E a sondagem vesical para você monitorar o débito urinário, porque isso também vai servir de parâmetro. Primeira coisa que você tem que providenciar é que ele receba volume. O volume, então, vai ser de 30 ml por quilo e ele vai receber isso em 30 minutos. Então, é aberto mesmo. E você vai repetindo esse curso até que você consiga uma PVC entre 8 e 12 miligramas. Sempre você vai fazer a expansão inicialmente com cristalóide. E aí você pode usar colóide em situações que não há resposta cristalóide, paciente que é albuminêmico, algumas situações, com muito cuidado para pacientes com insuficiência renal crônica e com distúrbio de coagulação que podem ser agravados. Mas aí o que é importante é que esse ciclo de expansão venosa a cada 30 minutos deve ser repetido até que o paciente fique com a pressão venosa central entre 8 e 12. Quando, então, você encher o tanque do paciente, está com a pressão venosa central entre 8 e 12, você vai ver se você, com isso, conseguiu fazer com que a pressão dele se estabilizasse. Então, você vai olhar através da PAM. A PAM tem que estar acima, maior ou igual a 65. E o paciente também não pode ficar hipertenso, ele tem que ficar com a PAM abaixo de 90. Então, se ele está você já chegou à pressão da PVC entre 8 e 12, então ele já está com uma volemia suficiente, mas ainda assim ele está com PAM abaixo de 65, você vai entrar com droga vasoativa. E aí eu vou passar no próximo slide isso de uma forma mais detalhadamente. Então, ele já está com PVC, não adianta, com PVC boa, chegou a 12. Você já deu, então, todo o volume que deveria dar. Agora, a partir dali, você vai hiperidratar o paciente, que também não é bom. Então, ainda assim, com a PVC alta, com a PVC boa, você não conseguiu estabilizar a pressão, você passa para a droga vasoativa. E aí vai aumentando a dose da droga vasoativa até que você consiga manter a PAM estável acima de 65. Uma vez que ele está com PAM estável acima de 65, seja diretamente porque você encheu o tanque, porque você fez a PVC ficar entre 8 e 12, ou porque precisou usar droga vasoativa, você tem que manter uma saturação venosa central acima de 70 para garantir que ele está sendo adequadamente perfundido e oxigenado na periferia para você conseguir clarear o lactato. Então, a saturação venosa de O2 tem que ser medida lá, né, a partir do catéter, colhendo gasometria venosa central, e aí você vai ver. Se ela não estiver abaixo de 70, pode ser porque o paciente está anêmico ou hemodiluído. Então, você também não vai considerar oxigenar bem a periferia.
Com isso, você vai olhar, se ele tiver hematócrito abaixo de 30, ele merece uma transfusão sanguínea. Então, você vai transfundir até que ele tenha um hematócrito acima de 30. Se ele tem um hematócrito acima de 30, ou se você já transfundiu e já chegou lá, e ele continua com saturação venosa central menor que 70, pode ser que pela própria sepse ou por cardiopatia de base, ele esteja com débito cardíaco reduzido. Então, aí você vai usar agentes inotrópicos para ajudar, então, a ter uma melhor débito cardíaco para melhorar a perfusão periférica. E aqui, então, a droga de escolha é dobutamina. Então, esse mesmo gráfico, sendo um pouco mais específico, né, sendo mais detalhado, vamos lá. O paciente está em sepse, você começa, sepse grave, tem na disfunção de órgão, que é representada por hipotensão ou um lactato maior que 36. Você vai começar a ressuscitação volêmica, e aí é 30 ml por quilo em 30 minutos. Isso vai sendo repetido até que o paciente tenha... e uma coisa, você já inicia a ressuscitação volêmica se ele está em sepse, antes mesmo de resultados de exame, para você não perder tempo. Lembrar que essa ressuscitação tem que ser iniciada nas primeiras 3 horas que o paciente está no serviço. Então, aí você já começou a fazer os 30 ml por quilo, em 30 minutos você recebe o diagnóstico, o lactato, está lá maior que 36. Ou a monitorização de PA, que é imediata, se ele tem PA sistólica menor que 90, ou PA média menor que 65. Você vai mantendo ele vai precisar de catéter venoso central, então, porque agora você vai ter que ser mais vigoroso nessa hidratação e nessa monitorização. Passa o catéter venoso central, sonda vesical para fazer a monitorização da diurese, que deve ser maior que meio ml por quilo por hora. E, se o paciente tiver indicação, considerar a intubação e a ventilação mecânica. Você vai ficar fazendo essa expulsão volêmica com 30 ml por quilo a cada 30 minutos até que você consiga uma PVC maior que 8. E vai chegar no máximo até 12. Chegou até 12, o paciente continua hipotenso, não adianta mais ficar dando volume. Você vai passar, então, para droga vasoativa. Vai entrar com a droga vasoativa, que há de escolha, se ele ainda tiver a PAM menor que 65, você vai entrar com a noradrenalina, que é a droga vasoativa e o tratamento da hipotensão é a droga de escolha. E aí você vai titular a dose, vai aumentando a dose, até que você consiga que esse paciente esteja com a PAM acima de 65. Quando você consegue chegar com a PAM acima de 65, você vai ver se ele está perfundindo com aquela PAM, se ele está perfundindo adequadamente na periferia. Para isso, você vai usar a saturação venosa central de O2. Então, você vai usar a saturação venosa central maior que 70. Se ele não está com essa saturação venosa central acima de 70, está abaixo, você olha o hematócrito. Se o hematócrito é abaixo de 30, tem que repor até que ele chegue acima de 30. Então, transfunde concentrato de hemácias até que ele esteja acima de 30. Atingiu essa meta, não conseguiu, ele continua com saturação menor que 70, deve estar com débito cardíaco deprimido. Então, você vai fazer a dobutamina a 20 mg por quilo por minuto, subindo essa dose até que você consiga uma saturação venosa central acima de 70. As metas são atingidas, você vai passar para o pacote de 24 horas, que aí vai vir corticoide, vai vir controle da glicemia, etc. Mas aqui é o que você tem que fazer nas primeiras 6 horas da permanência do paciente no serviço. Então, é realmente monitorização contínua, vários gases, prestar atenção no clareamento do lactato. O clareamento do lactato tem que estar... tem que ser de pelo menos 10% do que ele chegou no momento inicial nessas primeiras 6 horas. Então, isso realmente que tem impacto em mortalidade. Então, é ficar do lado do doente o tempo todo e fazer o tratamento precoce, baseado em metas. Obviamente, você só vai conseguir fazer isso se você reconhecer precocemente a sepse. Então, todo paciente que chegar no pronto-socorro com processo infeccioso, você tem que repassar na cabeça. Ele tem sepse? Quais são os sinais de CIRS que ele tem? Ele tem sepse. Se ele tem sepse, vamos ver se ele tem sepse grave. Quais são os sinais de disfunção de múltiplos órgãos, de disfunção orgânica que ele tem? Tem oligúria, tem isso, tem aquilo, ele tem sepse grave. Você inicia esse esquema. Então, se você iniciou a ressuscitação volêmica e ele tiver hipotenso ou tiver com lactato alto, catéter venoso central e corre atrás. Em 6 horas você tem que fazer todo esse processo, para só aí passar o pacote das primeiras 24 horas.
Então é isso. Essas versões todas do Surviving Sepsis estão no Critical Care, que é uma revista de intensivismo. É bastante importante que vocês saibam isso, porque isso é fundamental para a sobrevida dos pacientes sépticos em pronto-socorro e, obviamente, é muito cobrado em prova, não só de infectologia, mas principalmente na prova de clínica médica. Então, por hoje é só, vamos encerrar. Tem alguma dúvida que alguém tenha mandado? Não chegou nenhuma dúvida aqui agora. Quem tiver pode mandar durante a semana, que a gente vai respondendo por e-mail. Muito obrigada, até a próxima.